Imaginem só isto, percorrer todas as ruas de Nova Iorque, a pé. Não estou a falar só dos pontos turísticos, estou a falar de cada beco, cada avenida, cada viela. Uma jornada de quase 10.000 quilómetros, que, e esta é a melhor parte, não começou com um plano megalómano. Não, começou com um simples jogo de infância. Pois é, a origem de tudo está aqui. O jogo era super simples. Entrar no metro, ir até ao fim da linha e, a partir daí, explorar a pé. Foi essa curiosidade de miúdo, essa vontade de descobrir o que é que havia lá nos confins da cidade, que foi a sementinha que, décadas mais tarde, deu origem a esta exploração urbana absolutamente épica. E a escala da viagem é simplesmente avassaladora. Estamos a falar de quase 10.000 quilómetros, tudo a pé. O objetivo não era, de todo, visitar os marcos turísticos. Era algo muito mais profundo. Era compreender a cidade no seu nível mais básico. O nível do passeio, da rua, do quarteirão. Ok, mas como é que se aprende alguma coisa sobre uma cidade só a caminhar? Bem, o método foi a chave de tudo. E não era nada do que se possa estar à espera. Em vez de entrevistas formais, a aposta foi em conversas espontâneas, sem guião, para conseguir captar a verdadeira essência dos habitantes da cidade. E a abordagem era simplesmente genial. Em vez daquele "com licença, posso fazer-lhe umas perguntas?", as conversas começavam com perguntas completamente inesperadas. Coisas como: "Este bairro é seguro?", ou, a minha favorita: "O que é que um cavalo está a fazer no quintal daquele homem?". Claro que isto desarmava as pessoas e o resultado foram interações super genuínas que revelaram um lado dos nova-iorquinos que vai contra todos os estereótipos. São, na verdade, surpreendentemente amigáveis e abertos. E uma das primeiras e mais importantes descobertas desta caminhada foram as histórias. As histórias profundamente pessoais da vasta população imigrante de Nova Iorque. As vozes e os sonhos de pessoas de todo o mundo que vieram para esta metrópole para construir um novo lar. Vejam só este exemplo. Em Queens, ao encontrar um senhor da Guiana a cuidar de um pequeno jardim e ao elogiar as flores, a resposta foi esta: "São flores do meu país, a Guiana, que eu amo. Plantei-as para me lembrarem de casa." Um momento tão simples, mas que capta na perfeição como os imigrantes mantêm uma ligação emocional poderosíssima com o seu passado, muitas vezes através destes pequenos gestos. E esta caminhada revelou também que o chamado sonho americano está muito longe de ser uma história única. Na verdade, é mais como uma tapeçaria super complexa, tecida com ambição, com sacrifício, com valores muito diferentes. É algo muito mais subtil do que a simples ideia de ir atrás do dinheiro. Uma versão desse sonho, por exemplo, é a do sacrifício. A história do dono de uma mercearia indiana, que trabalha de sol a sol e que partilhou que a sua grande esperança é que os filhos façam algo melhor. É aquele sonho de trabalhar incansavelmente para que a geração seguinte tenha as oportunidades que eles nunca tiveram. Mas depois o sonho assume outras formas, completamente diferentes. Numa outra conversa, a esposa de um engenheiro explicou por que o escolheu, mesmo que um vendedor de cachorros-quentes pudesse ganhar mais. A resposta dela, pelo estatuto. Para algumas pessoas, o respeito e o prestígio social são tão ou até mais valiosos do que a riqueza. E claro, estas histórias individuais não existem isoladas. Elas juntam-se e formam comunidades inteiras que, por sua vez, moldam o ambiente à sua volta. Elas acabam por criar pequenos mundos distintos dentro da cidade, cada um com as suas próprias regras, os seus costumes e uma identidade muito, muito vincada. Um dos exemplos mais marcantes disto é, sem dúvida, o bairro assídico de Williamsburg, em Brooklyn. Lá, os valores da comunidade não são uma coisa subtil ou invisível. Pelo contrário, são literalmente afixados em público, transformando as normas culturais em regras explícitas para toda a gente ver. À porta de uma loja de comida, por exemplo, está lá um sinal a deixar bem claro o código de vestuário. É a demonstração perfeita de como um grupo consegue afirmar as suas normas de forma tão explícita que elas se tornam as regras daquele espaço, mesmo sendo um espaço comercial aberto a todos. E este fenómeno está longe de ser um caso isolado. Por toda a cidade, o espaço público transforma-se numa espécie de palco para a identidade cultural. Seja através de jogos de dominó improvisados no passeio, que se tornam pontos de encontro social, ou de enormes procissões religiosas que tomam conta das ruas, os diferentes grupos usam o espaço público para se expressarem. Só que estes espaços não são estáticos. As suas paredes, literalmente, contam histórias de mudança e, muitas vezes, de tensão. Elas refletem a dinâmica de uma metrópole que está sempre em transformação. A gentrificação, por exemplo, leva muitas vezes a um choque cultural profundo.
Esta citação de uma residente de longa data a falar sobre as procissões religiosas do seu bairro revela a raiva e a falta de compreensão que surgem quando os valores dos novos e dos antigos residentes simplesmente entram em colisão. E esta tensão vai muito para além de simples queixas sobre o barulho. É um conflito muito mais profundo sobre o que é, afinal, a autenticidade de um bairro. As tradições antigas chocam com o novo estilo de vida e a pergunta que fica no ar é: a quem é que pertence de facto a identidade de um lugar? Claro que, se estamos a falar de paredes, é impossível não mencionar o 5 Points. Este complexo industrial em Queens tornou-se um ícone global da arte do grafite. O exemplo máximo de como um espaço que estava esquecido pode ser completamente transformado num marco cultural vibrante, dando voz a artistas de todo o mundo. No fundo, as paredes da cidade são como um livro aberto. Nelas encontramos de tudo, murais de descanso em paz em memória de membros de gangues e, logo ao lado, declarações políticas fortíssimas e apelos à paz. São uma tela que reflete as vozes complexas e por vezes contraditórias de todas as suas comunidades. Então, no final de tudo isto, depois de percorrer o equivalente a uma viagem de ida e volta através de um continente, que lições é que ficam? Vamos lá sintetizar as conclusões mais surpreendentes desta jornada a pé. Uma das descobertas mais inesperadas é que, ao contrário da sua reputação de frieza, Nova Iorque está cheia de um espírito de entreajuda. A observação foi que este sentimento é até mais comum hoje do que era há 30 anos. Talvez porque as pessoas se sentem mais seguras, o que acaba por incentivar estes pequenos e anónimos atos de bondade. A jornada ensinou também uma lição fundamental. E esta citação resume na perfeição uma verdade profunda sobre qualquer cidade. Ela não é um mapa estático. É um organismo vivo. O mesmo sítio pode ser um mundo completamente diferente, dependendo da hora, do dia da semana ou da estação do ano. Então, para resumir as principais conclusões desta caminhada. Primeiro, a cidade é mais segura e prestável do que se pensa. Segundo, o espaço público é um palco para a expressão de identidade. Terceiro, os imigrantes estão constantemente a redefinir o que é o sonho americano. Quarto, o tempo é tão importante como o lugar para se compreender um espaço. E, por fim, a lição mais importante de todas: a única forma de conhecer verdadeiramente um lugar é caminhando por ele. No final, a grande revelação desta viagem é que uma cidade não é apenas uma coleção de edifícios e de ruas. É uma tapeçaria interminável de histórias humanas, tecidas umas nas outras em cada passeio, em cada esquina. E fica então uma pergunta para reflexão. O que é que se descobriria ao caminhar por todas as ruas da nossa própria cidade? Que histórias, que mundos e que surpresas estão à espera de serem encontradas, mesmo ali, à nossa porta?